Muito boa tarde, eu me chamo Alan Caldas, sou da Enervision Telemetria e eu gostaria de apresentar para vocês agora o nosso sistema de telemetria de mergulho. Bom, vamos lá. A tela aqui da esquerda, a gente tem o planejamento do mergulho. A profundidade, o tempo de nitrogênio residual e o tempo total de fundo. Se existe descompressão na câmara ou não. Eu tenho dados aqui relacionados ao mergulho, número da ROM, mergulho, supervisor e os mergulhadores envolvidos. Eu tenho aqui em cima data e hora. Eu tenho aqui um gauge de profundidade, outro gauge de profundidade e o gauge que mostra a profundidade de pico, né? A profundidade máxima atingida. Eu tenho um gráfico sendo gerado em tempo real. Eu vou simular um mergulho para que vocês possam ver. Quando esse gráfico está sendo gerado é porque a telemetria está funcionando. Né? O equipamento de telemetria na ponta ele está ativado. Se não tivesse, ele estaria aqui parado. Eu tenho aqui do lado direito, né, os tempos de mergulho com dois cronômetros. Um progressivo, que é o que está aqui, e o outro regressivo, que é o que está abaixo. A hora de início e a hora de fim. Bom, o gauge da velocidade de descida e de subida e uma seta indicando a direção do mergulhador. Temperatura da água e uma política específica do cliente relacionada à contingência de temperatura. Bom, agora eu vou simular para vocês um mergulho. Vamos lá, eu clico aqui na tela de planejamento, eu escolho aqui a profundidade do mergulho conforme os dados inseridos no sistema. E essa tabela que está aqui é a tabela de mergulho sem descompressão, conforme o Manual da Marinha Americana, revisão número 7. Escolhi aqui, 18.3, 63 minutos. Mas eu não vou deixar esse tempo todo, porque a gente vai fazer aqui uma simulação curta. Eu vou botar um tempo de 7 minutos. Se eu quisesse informar que é um mergulho sucessivo, eu poderia informar aqui, um TNR. Ele iria calcular. Vamos voltar aqui para o 63. Ele calcularia o 63 com TNR de 10, daria um mergulho de 53 minutos. Ele já faz essa conta automática. Se eu tiver um mergulho que passa do tempo da tabela de descompressão, vamos supor que seja um mergulho de... vou fazer uma outra simulação aqui. Um mergulho de 24 metros, 39 minutos, ele vai ficar 1 hora lá embaixo, 60 minutos. Ele informa que tem descompressão na câmara e ele já informa qual é o ciclo que ele vai ficar na câmara, quantos ciclos ele tem que ficar na câmara. Esses dados ele busca do Manual da Marinha Americana, revisão número 7. E pode ser alterado, né? Existe um cadastro no sistema onde você pode alterar isso caso haja uma nova revisão. Bom, vamos voltar aqui para a nossa simulação de 18.3. Vou botar aqui 7 minutos. Vou escolher aqui um supervisor, um mergulhador. Tem nomes aqui fictícios. Número da ROM. Número do mergulho. A embarcação. E o local que está sendo feito o mergulho. Eu volto para o dashboard. Está aqui o dashboard. Se vocês repararem, todos os dados estão aqui preenchidos. O que é esse vermelho e amarelo? Seria alertas de profundidade. Ele vai alertar quando chegar em 16.5 e vai ficar alertando o tempo inteiro quando chegar em 18.1. E o limite de tempo, quando chegar em 5 minutos, ela vai ficar falando, ela vai falar uma vez, e quando o tempo esgotar, que faltar 1 minuto, ele vai ficar repetindo o tempo inteiro. Esses valores podem ser alterados, tá? Mas eu vou manter padrão aqui 5 minutos e 1, e aqui esse valor já é sugerido conforme que você seleciona na tabela. Volto lá para o dashboard, e agora eu vou ligar aqui um balão que eu tenho para poder simular o mergulho. Vocês vão ver que o sistema vai dizer que o mergulho foi iniciado.
Vamos lá. Mergulho iniciado. Conforme vocês podem ver, ó, eu estou descendo o mergulhador. Eu tenho aqui um gauge que ele mostra o mergulhador descendo, né, a profundidade, e outro gauge aqui também. São dois gauges de profundidade. Esse gauge aqui, ó, ele não volta, porque é a profundidade máxima atingida. Portanto, esse gauge não volta. Bom, aqui eu tenho um gráfico em tempo real do mergulhador descendo o tempo todo. Aqui eu tenho tempo restante de fundo, que a gente chama de cronômetro regressivo, né? Ele está voltando no tempo. Como eu planejei que é um mergulho de 7 minutos, ele vai dizer quanto tempo falta para terminar esse mergulho. E aqui o cronômetro progressivo, né? Ele já fez 1 minuto e 12 segundos aqui de mergulho. Eu tenho também registrado a hora que foi iniciado o mergulho. A setinha para baixo, o mergulhador está descendo, e eu tenho a velocidade instantânea. Próximo da profundidade máxima. Vocês percebem que ela acabou de falar, né, que está perto da profundidade máxima. Por quê? Porque existe um alerta amarelo, que era o 16.5, que ele bateu nesse alerta aqui. Então ela fala, assim como ela vai falar que falta 5 minutos para o mergulho. Você percebe aqui, ó, o cronômetro acabando, ó, ela vai falar que falta 5 minutos para o mergulho. Faltam 5 minutos, inicie a subida. Próximo da profundidade máxima. Lembrando Próximo da profundidade que máxima. esses valores eles são Próximo da profundidade máxima. personalizáveis, né? Ela falou isso, ela falou que está próximo da profundidade máxima, porque eu fiquei aqui passeando entre o 16.5. Eu agora vou chegar a 18 metros para vocês verem. Próximo da profundidade máxima. Pronto. Profundidade máxima excedida. Eu cheguei na profundidade máxima. Profundidade máxima E você excedida. percebe que o gauge ele fica vermelho. Profundidade máxima excedida. Os gauges ficam vermelhos. E ela Profundidade fica máxima falando excedida. repetidamente que a profundidade máxima foi Profundidade excedida. E o máxima excedida. mergulhador não deveria ter feito isso, né? Profundidade máxima excedida. Para 18.3. Então agora eu vou Profundidade voltar máxima excedida. Profundidade máxima excedida. Vocês percebem que eu tenho aqui, ó, um gauge da velocidade instantânea e a velocidade média aqui. Eu admito para vocês que é um pouquinho difícil. No meu simulador aqui eu consegui chegar na velocidade certinha que se quer. Mas uma vez o mergulhador com esse profundímetro na água, com essa telemetria na água, a gente já homologou, ele funciona perfeitinho aqui. Tanto o gauge de velocidade de subida, quanto a velocidade média, que pega as 20 últimas amostras, né? Ou um valor personalizável. Bom, esse é o nosso sistema de telemetria. Eu vou agora encerrar esse mergulho para mostrar para vocês.
Bom, pessoal, vou dar uma acelerada aqui nesse mergulhador subindo. Vocês percebem que agora, né, esse botão encerrar mergulho, ele apareceu. Antes ele estava travado, né? Vou até voltar o mergulhador para vocês verem que ele trava. Por que esse botão ele está travado? Porque não há motivo para encerrar o mergulho, considerando que o profundímetro está na água. O mergulhador está na água, não tem como o supervisor encerrar o mergulho. Não há motivo para isso. Vocês percebem que ela vai começar a falar agora sobre o tempo de fundo esgotado. Por quê? Porque a gente chegou nesse 1 minuto. Esgotado. Falta 1 minuto para acabar o mergulho. Então ela vai ficar o tempo esgotado. inteiro falando isso. Tempo de fundo esgotado. Tempo de fundo esgotado. Tempo de fundo esgotado. Tempo de fundo esgotado. Bom, esvaziei o balão todo, a simulação Tempo de fundo esgotado. Encerrei. Fim do mergulho. Encerrei o mergulho. Preencha o vão. Mergulho iniciado. Fim do mergulho. Preencha o vão. Eu acabei, sem querer, enchendo novamente o balão e aí ele novamente iniciou um novo mergulho. Foi um erro aqui na minha simulação aqui. Mas vocês percebem que ela fala o início do mergulho, ela fala quando acaba o mergulho, ela fala quando tem a profundidade amarela, quando tem a profundidade vermelha, quando faltam 5 minutos e quando falta 1 minuto para encerrar o mergulho. Todos esses textos que o sistema fala são personalizáveis aqui dentro do sistema. A gente tem aqui uma parte com usuário e senha, que mediante senha, um diretor, um gerente, pode personalizar o que a pessoa vai escrever no sistema. Pode personalizar também quando, com que profundidade vai se começar o mergulho e com que profundidade o encerrar mergulho fica travado ou não. E aqui também outros padrões que aparecem lá, né? O que ele sugere do padrão amarelo e do padrão vermelho. E do tempo também, amarelo e vermelho. Pode desligar também esses avisos sonoros, caso seja de vontade do cliente, algum tipo de operação que não queira esses avisos. E aqui a contingência de temperatura conforme a atual política do cliente. Aqui a gente tem um tempo do qual ele só vai considerar a contingência de temperatura após determinado tempo. Sei lá, 2 minutos debaixo d'água, ele passa a considerar essas faixas aqui. Bom, essas são todas as personalizações do sistema. Como vocês podem ver, o sistema gera esse gráfico em tempo real, né? Ele travou aqui os dados do pico e todos os dados do mergulho. Eu posso reiniciar o painel, ele zera tudo e começar um novo mergulho. Aquele mergulho ficou registrado no relatório. Aqui nesse relatório de mergulho, ele ficou registrado aqui, né? Tá aí o mergulho realizado. Eu vou agora encerrar o vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Um abraço, espero que vocês tenham gostado.